Vamos orar mais uma vez. Oh, yes. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por este tempo que a gente tem juntos, Deus, para crescer na Tua Palavra, Senhor, aprender aquilo que Tu tens para nós. Pai, que o Senhor continue falando através do pastor Bill, ó Deus, e que a gente possa ser usado por Ti, Senhor, para compartilhar da nossa fé com outras pessoas também. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amen. Guess we'll get started. Então vamos lá, vamos começar. First, thank you for not falling asleep. Bom, primeiramente, obrigado por não dormir aí, né, no seu lugar. I appreciate that. Ok, eu aprecio isso. When I was working in Peru, Quando eu estava trabalhando no Peru, worked in the Andes Mountains with the Quechua. trabalhando nas montanhas, né, nos Andes lá do Peru com os In the Andes Mountains, the Quechua. com os cachuás, So Quechua Indians. os índios, né, cachuás. And in the state that we worked, E no estado onde a gente estava ali trabalhando, there were about 1,200 churches. havia cerca de 1.200 igrejas. And only about 80 pastors had any training. E somente 80 dos pastores ali, eles tiveram um treinamento. Because a terrorist organization, Porque uma associação terrorista, Sendero Luminoso, Sendero Luminoso, vocês já ouviram falar, né, do Sendero Path. Luminoso. went through and martyred the pastors. Eles mataram vários pastores ali, executaram vários pastores. So on Sundays, most of the pastors' teaching Então, no domingo, né, a maior parte dos pastores ali, do ensino dos pastores, were teaching because there needed to be a pastor, estavam ensinando ali, né, porque eles precisavam ali né, continuar como pastores, era uma necessidade para eles. not because they had been trained to be a pastor. E então não porque eles foram treinados, né, para aquilo ali, mas é por causa da necessidade. So we would do Bible institutes during the day, Então a gente tinha, né, institutos bíblicos durante o dia, and at night we would do classes for the community. e à noite a gente tinha aulas para a comunidade. And the first couple visits that I did there, E, né, as primeiras as poucas visitas que eu consegui fazer lá at night, à noite, the women would start clapping for me. as mulheres começavam a me aplaudir, né? And it always made me feel good because I thought, well, they liked what I'm teaching. E aí eu me sentia bem porque eu achava que elas estavam entendendo tudo que eu estava falando ali, que estavam gostando do ensinamento, né? It was about my third trip there Aí na terceira vez que eu estive lá, that I was told que eles me disseram they're clapping to keep their husbands awake. que elas estavam batendo palma para manter os esposos delas acordados. Which was very eye-opening for me. Very eye-opening. Very, O que foi realmente assim, né? Abriu meus olhos, sabendo daquilo. because they would work hard all day, Porque, né, eles trabalhavam muito duro durante o dia and they felt obligated to be there for the missionary, e eles se sentiam obrigados a estar lá à noite, né, por causa dos missionários, but they didn't feel obligated to be awake, mas eles não se sentiam obrigados a se manter acordados. which tells you the type of faith they had. O que diz, né, o tipo de fé que eles tinham. They wanted to learn anytime they could. Eles queriam aprender, né, seja qual fosse o horário que eles tivessem, eles queriam aprender. Although I couldn't understand how sleeping through church was learning. Learning. Mas eu também, né, todavia, eu consegui entender, né, que dormir durante o culto também era aprender. But I always admired their faith. Mas eu admiro realmente a fé deles. So for the second class, Então, para a segunda classe, and we can go to the next slide, eu quero passar nesse slide. maybe. Talvez. So we're going to be talking about the historical credibility of the Bible. A gente vai falar sobre a credibilidade histórica da Bíblia. And there's a lot of history that is in the Bible. E então há muita história, né, dentro da Bíblia. Next slide. No próximo slide. So just like we started the first session, Assim como a gente começou na primeira sessão, Acts 17:11. com Atos 17:11. Be a Berean.
seja um bereano. Don't just listen to what I say. Make sure that what I say is really supported in Scripture. Não simplesmente escute o que eu estou falando, mas cheque na Bíblia por você mesmo para ter certeza que isso está na Bíblia. Because when you stand before Jesus, Porque quando você estiver naquele dia diante de Jesus, do not say because Bill said so. você não vai falar assim, porque o pastor Bill disse isso. You can say because the Bible said so and Pastor Bill taught me. Você vai dizer assim, não, a Bíblia disse isso e o pastor Bill também ensinou isso. So next slide. Então no próximo slide, Same assumptions. nas mesmas suposições, Basically, Christians and the Bible is true. We are Christians. basicamente, como cristãos, a Bíblia é 100% verdadeira e precisa, But most importantly, we want to better understand our faith. mas a coisa mais importante, nós queremos um entendimento muito claro sobre a fé que nós temos. And then apologetics is not evangelism. E apologética não é evangelismo. Next slide. No próximo slide, Same definition. a mesma definição. Defending the Christian faith. A defesa da fé cristã, Teachings, doctrines, Holy Scriptures. as doutrinas e o Espírito Santo. So, a set of legitimate and systematic reasons and arguments Ou um conjunto de razões, argumentos ou provas legítimas e sistemáticos that support Christianity. que dão apoio, ao cristianismo, que apoiam o cristianismo. And then the next slide. E no próximo slide, So, why the Bible? por que a Bíblia? Well, it's the foundation of our faith. Bom, é o fundamento da nossa fé. We're going to go over some source criticisms and methods. É uma fonte de crítica da fonte e métodos, Little scientific, científico, some archaeology, arqueologia, talk about prophecies and their fulfillment. fala sobre profecias e o cumprimento, Again, get into some conflicts and misunderstandings that can arise. e também alguns conflitos e mal-entendidos que podem surgir, But most importantly, faith takes faith. mas o mais importante, a fé necessita de fé. It's an individual decision. É uma decisão do indivíduo. So, next slide. No próximo slide, Foundation of faith. fundamentos da fé. So, our life manual is the Bible. O nosso manual de vida é a Bíblia. God gave it to us. Deus nos deu. Genesis is the book of beginnings. Gênesis é o livro dos inícios, dos começos. Kind of answers that question of why are we here? E eu posso responder essa pergunta: por que nós estamos aqui? It walks through the Old Testament, which talks about the law, Eu comecei falando sobre o Antigo Testamento, que fala sobre a lei. and the New Testament, which gets into grace. E aí o Novo Testamento nos leva para a graça. The law was given, A lei, ela foi dada, and Christ fulfilled the law. e Jesus, ele cumpriu a lei. But he didn't abolish it. Mas ele não aboliu a lei. We are all sinners, Nós somos todos pecadores, and the Bible explains our need for a Savior. e a Bíblia explica a nossa necessidade de um Salvador. It gives us a basis to understand right and wrong, Nos dá as bases para entendermos aquilo que é certo e errado, and then why there's a need for a Savior and what redemption is. e o porquê da necessidade de um Salvador e a necessidade da redenção. So, next slide. No próximo slide. And again, it's kind of small on the screen. I Eu sei que apologize. está um pouco pequeno aí para ver de longe, desculpa. But as we look at the credibility of the Bible, there has to be different standards that we use to define if it's really credible. Mas quando a gente fala sobre a credibilidade da Bíblia, a gente precisa de alguns padrões, para entender essa questão da credibilidade. So we talked about the scientific method in the last session, Então nós falamos sobre o método científico, na primeira parte, which can prove natural and repeatable facts. o que fala sobre fatos, que podem ser provados It can recreate events and outcomes that are recorded in the Bible. e que podem, It can recreate, que pode recriar, fatos, histórias da Bíblia, but it cannot prove supernatural interaction. mas que não podem provar, em coisas sobrenaturais, interações sobrenaturais. So, a scientific method can prove that it's possible. It can't prove that it happened. O método científico, ele pode It can prove that it's possible.
O método científico pode provar que é possível, but not that it happened. mas não que isso realmente aconteceu. Which is where we get to the next part, which is the historical. O que nos Evidences. leva à próxima parte, né, sobre a questão, as evidências históricas. So there are objects and runes and items, other things from the past. Então, né, há objetos e outras coisas do passado, Recorded events, opinions Even- and writings, eventos, né, que aconteceram, escritos, such as the Bible. assim como a Bíblia, And there's also the visual records, such as pictures and drawings. e assim como eventos visuais, né, como fotos e outras coisas que a gente pode ver. Which gets to the next part, which is the source criticism. O que nos leva para a próxima parte, né, sobre a fonte, a crítica de fonte, Which helps us determine if the historical evidence we're looking at is legitimate. o que nos ajuda, né, a entender onde e quando foi escrito ou produzido, So, where and when was it written onde foi escrito or quem- produced? ou produzido, Who wrote and where did their information come from? quem escreveu e de onde veio a sua informação, And then there's their evidential value in the contents. e existe, né, valor evidencial nos conteúdos. And then the final part is the internal evidence. E a última parte é a evidência interna. So we actually look into the Bible to see if it validates the previous steps. Nós vamos olhar, né, para a Bíblia e ver se ela valida os primeiros passos que a gente viu, os anteriores. Such as do the old copies and the new copies Sobre as agree? cópias antigas, né, e novas, se estão de acordo. If there are prophecies, were they fulfilled? Se as profecias realmente foram cumpridas. And then is there consistency and agreement throughout? E sobre a consistência e concordância, né, completa. So next slide No próximo slide is about archaeology. é sobre arqueologia. So biblical record is unlike any other religious O scripture. relato bíblico ele é contrário, né, a outras escrituras. Its setting is historical. É estabelecido historicamente. It documents historical events, Documenta eventos históricos. and these events are verifiable. E esses eventos, eles são verificáveis, né? And the Bible's been used to find ancient cities, E a Bíblia, ela menciona sobre cidades antigas. and time again, the Bible is validated by these discoveries. E por várias e várias vezes a Bíblia ela é validada pela arqueologia, ao descobrir esses lugares que realmente ela diz. So every time archaeologists find something new, Então, toda vez que a arqueologia ela encontra algo novo, it proves the Bible. prova a Bíblia, It doesn't disprove it. não desprova. There's not one discovery that has been contrary to what the Bible recorded. Não há nenhuma descoberta que prove o contrário daquilo que a Bíblia já falou. Next slide. No próximo slide, A gentleman named William F. Albright. William F. Arbor Nelson, né, um arqueologista. They were not Christians. Esses homens não eram cristãos, não são cristãos. They were secular archaeologists. Isso, são arqueólogos seculares. So they talked about the Bible being the most historically accurate document that they ever worked with. Eles falaram sobre a Bíblia, sobre sendo o livro com mais confiável historicamente para se estudar, né? Mais preciso em relação à questão documental na história. So they would refer to the Bible when they wanted to find things in real life. Eles se referiam à Bíblia quando eles queriam se definir sobre coisas reais na vida. So if they were looking for a city, the first place they would go would be to the Old Testament to see where the Old Testament said the city was. Então, se eles queriam descobrir sobre uma cidade da antiguidade, primeiro eles olhavam para a Bíblia, para ver onde que a Bíblia dizia que essa cidade estava. And out of every document in the world, they said the Bible is the most reliable source. E entre todos os documentos do mundo, eles disseram que a Bíblia é o documento mais valioso que existe.
Next slide. No próximo slide. So over and over again, the Bible has been found to be accurate. Então, várias e várias vezes, né, a Bíblia ela é achada como realmente um documento confiável. When it talks about places, Quando fala sobre lugares, dates, datas and events. e registros e eventos. So there's no other religious document that comes close. Nenhum outro documento religioso chega perto da Bíblia em relação a essas coisas. Even the historical documents they have from ancient times that record history are not as accurate as the Bible is. Nem os documentos históricos falando sobre a história grega, nem esses documentos que existem hoje chegam perto dos documentos que a gente vê da Bíblia, que a Bíblia registra. So just from a historical perspective, Então, de uma perspectiva histórica, the Bible is accurate. a Bíblia ela é super precisa. Next slide. No próximo slide. There are names of over 40 kings from various nations that are mentioned in the Bible. Há na Bíblia nomes de mais de 40 reis de várias nações que são mencionados na Bíblia. All of those kings have been found in other documents outside of the Bible or the Old Testament. Todos esses reis foram encontrados em documentos contemporâneos e escritos além do Antigo Testamento, todos eles. And they always agree with the times and places the Bible identifies. E sempre, né, concorda com os tempos e lugares identificados pela Bíblia. So from a historical perspective, Então, de uma perspectiva histórica, the Bible is the most accurate and well-confirmed document from ancient literature. a Bíblia dos documentos antigos ela é o mais confiável e mais preciso entre todos eles. So just from the historical perspective, there is no question about the accuracy of the Bible. Então, apenas de uma perspectiva histórica, não há nenhuma uma dúvida em relação àquilo que realmente a Bíblia ela fala, de uma perspectiva histórica. Now, people will say that there are problems with it. People will say that there are problems with the historical accuracy of the Bible. Mas, claro, você vai ouvir pessoas que dizem assim que não há um problema histórico. Next slide. No próximo slide. So in the 19th century, critics denied the historicity of the Hittites, the Horites, Edomites, and other people and nations the Bible cites. Então, no século XIX, né, os críticos eles negaram a historicidade dos hititas, né, dos horeus, edomitas e outros povos, nações que a Bíblia cita. So what they said is because these people, we've not found the historical evidence of them. Eles disseram assim, porque esses povos não foram encontrados, então isso daqui não é verdadeiro. They can't exist, Eles não têm como existir. which means the Bible is not accurate. Então, a Bíblia não é precisa. So they used bad logic, Então, eles usaram uma lógica ruim para essa afirmação. and it was a direct and unfounded attack on the integrity of Scripture, E foi, né, um ataque direto e infundado sobre a integridade da Bíblia. which helped contribute to evolution and other humanistic philosophies O que ajudou, né, a contribuir para essa teoria da evolução e outras teorias por aí afora, that are common today. que são teorias comuns, né, que a gente conhece hoje em dia. Today, all of these things have been found, Hoje em dia, todas essas coisas elas já foram encontradas, which disproves what they were saying. o que desprova aquilo que eles disseram lá atrás. Next slide. No próximo slide. The Bible is a significant source for secular archaeology. A Bíblia ela é um recurso significante para a arqueologia secular. So here's a list of people and nations that are mentioned in the Bible that they have found. Aqui é uma lista, né, de pessoas e lugares que são mencionados na Bíblia que foram encontrados. And you can just read them. Sargon, lá em Isaías 21, Senaqueribe, Isaías 37, 37, Orão de Geser, Josué 10, 33, Azar e nação dos hititas, que é mencionada lá em Gênesis 15, 20. And many, many more. E muito mais. I just don't want to keep you here until tomorrow Eu afternoon. não vou ficar aqui até amanhã falando sobre todas elas. So, but they have found all of Mas these. eles encontraram todos. The other challenge people will point out is the way that the original manuscripts were copied. Uma outra questão que as pessoas vão criticar é a maneira como que as cópias que nós temos, né, da maneira que elas foram copiadas das antigas para agora.
So next slide. Então, no próximo slide. Today, Hoje, we do not have any original manuscripts of any of the books of the Bible. We do not have the original. hoje, né, nós não temos o original, né, toda ela, o original que foi escrito. So, what Paul wrote, we don't have that particular letter. O que Paulo escreveu, nós não temos exatamente aquela carta original. But we have copies that were made of that original. Mas nós temos cópias que foram escritas do original. So, as Scripture was written, people started copying it, and there was a very rigid process, a very formal process for copying. As pessoas copiarem, né, aquelas que copiaram dos originais, teve um processo muito sério, né, e muito detalhado e cuidadoso para escrever essas cópias. And through that, people will say, well, mistakes were made. E através disso, as pessoas vão falar assim, mas através disso, muitos erros foram cometidos. Or there are miscopies that exist in the Bible. Ou há cópias, né, que estão faltando, né, na Bíblia. But those that are called mistakes Mas aquilo que é chamado de erros are consistent with other historical documents são consistentes com outros historical documents. documentos históricos. And they include things such as names that are not translated properly, E incluem, né, nomes que não foram traduzidos propriamente, or at times numbers that are not translated the same. ou números, né, e datas que não foram traduzidas. Which you guys can understand, O que vocês conseguem entender, because if you're translating my name from English que se você for traduzir o meu nome do inglês into Portuguese, para o português, it's not a common name. não é um nome comum aqui. So you wouldn't be able to say Bill to something in Portuguese like you can John to João. Então, né, o Bill não tem uma tradução, por exemplo, como John, né, para João em português, o Bill fazer uma tradução exatamente para o português. So at times they try to make the name relevant or understandable at the time. Então, muitos nomes acabaram, né, sendo traduzidos para tentar ter uma relevância no idioma determinado. So many names that we read in the Bible are what they call transliterated. Então, muitos nomes que nós vemos na Bíblia é o que nós chamamos de uma transliteração desse nome. And then both Hebrew and Greek use letters for their numbers. E tanto o hebreu, no hebraico, né, quanto no grego, é usado números, né, para suas cartas. So they didn't have a different set of numbers, it was one grouping where the letter could be a number. Então, There wasn't numbers and letters. havia números, né, e cartas. It was just letters, Havia cartas and some of the letters were used as numbers. e algumas dessas cartas eram usadas com números. You guys have probably seen the clocks Provavelmente vocês já viram os relógios that use the Roman numerals, que usam, né, os numerais romanos, where it's 1 and then 2. né, onde usa lá o 1, o 2, diferente. Well, that was the same thing. Those are letters that are used as numbers. Da mesma forma, né, essas eram cartas que usavam números diferentes. Next slide. No próximo slide. So in Hebrew, Em hebraico, each letter of the alphabet has a numerical value. cada palavra do alfabeto, ela tem uma relação, ela tem um valor numérico. So every word has a value. Então, cada palavra tem um valor. So like 11, it can be written many different ways. Então, 11 pode ser lido de diversas formas, pode ser escrito de muitas maneiras. 1 plus 10, 1 mais 10, 9 plus 1 plus 1, 9 mais 1 mais 1, many different ways. muitas formas diferentes. The numbers are always added. Números são sempre adicionados. So like the Hebrew letter va is 6. Então, a palavra vá no hebraico, né, é igual ali o 6, ou 6. So if they were trying to write numbers, it would be very clear in the script that it was www. Então, se eles estivessem tentando escrever palavras, né, ficaria muito claro ali no caso, por exemplo, www Would equal 18.
é igual a 18. It does not equal 666. Não é igual a 666. Next slide. No próximo slide. Numbers are normally written with the fewest possible letters. Os números são normalmente escritos com o menor número possível de letras e o maior numeral em primeiro lugar. And the largest number first, but not always. Mas, né, não sempre. Some exceptions exist, Há algumas exceções, né? and the greatest are the numbers 15 and 16. E os maiores são os números 15 e 16. 15 is written as 9 plus 6, 15 é escrito como 9 mais 6 and not 10 plus 5. e não 10 mais 5. 16 is written as 9 plus E 7, 16 escrito como 9 mais 7 and not as 10 plus 6, e não 10 mais 6. because if they're written, Por- are the name of God. Porque eles são um nome de Deus, assim não são escritos. So whenever the numbers would equal God's name, Então, toda vez que o número era igual ao nome de Deus, they changed the numbers so that they would not write his name. eles mudavam os números para que eles não escrevessem o nome de Deus naquilo ali. So it's just like today. Então, assim como hoje, If you've read any Jewish writings, se vocês ler alguma escritura judaica, they don't spell out God's full name. They leave a letter out. eles não escrevem o nome de Deus completamente, eles colocam algumas letras juntas Out of respect for God. numa atitude de reverência e respeito a Deus. Next slide. No próximo slide. I know you guys wanted to learn Hebrew tonight. Eu não sei se vocês querem aprender hebreu hoje à noite, não vou explicar o hebreu. So here's the Hebrew alphabet. Mas aqui o alfabeto hebraico. There are 22 letters. Há 22 letras, There is no case. não há... Caso, minúsculo e... não tem o minúsculo, né? So it's all one size. O minúsculo ou o maiúsculo, é tudo um tamanho só. And then 5 of the letters have a different form when they're used at the end of a word. E 5 letras, elas têm uma forma diferente quando são usadas no final de uma palavra. So in addition to seeing that there's letters, they also have numbers associated with them. E então adicionando as letras, você tem números também para elas. So when somebody's translating from the Hebrew and reading Hebrew, Então, quando alguém está fazendo essa tradução do hebraico ou para um outro idioma, ou lendo o hebraico, there's not a capital letter at the beginning of the sentence. não tem uma letra maiúscula no início da sentença There's not a period or a question mark at the end. e não tem um ponto de interrogação no final da sentença também. And numbers can be thrown in. E The middle números of the podem sentence. ser colocados ali para fazer sentido. So it takes somebody who experienced to be able to translate. Então, tem que ser alguém que realmente tenha o conhecimento daquele idioma para poder fazer essa tradução. So that way we can see as people are translating, it's challenging because it's not just words, it's also numbers that are mixed in. Daí você começa a entender um pouquinho da dificuldade para traduzir, de alguém para traduzir, de um escriba para traduzir, porque não apenas são palavras, mas números juntos com essas palavras para ele poder traduzir o sentido. When we get to the New Testament, Greek is used. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o grego, né, ele é usado. We can go to the next slide. E no próximo slide. So again, each letter of the Greek alphabet has a number value. Então, cada letra do alfabeto grego tem um valor numérico. But Greek adds 3 extra symbols for their numerical values. Mas o grego ele necessita ele adiciona mais 3 símbolos para os seus valores numéricos. So 24 letters, but 27 numerical values. Então 24 letras, mas 27 valores numéricos. So like with Hebrew, every word has a numerical value. Então em hebraico, né, cada letra tem um valor numérico. So 11 can be written many different ways. Então uma letra pode ser lida de diversas formas diferentes. Next slide. No próximo slide. So like Hebrew, Greek numbers are always added. Então, como no hebraico, né, números são sempre adicionados. So alpha, the first letter, Então a primeira palavra, né, alfa, is just one. é apenas uma. And if there's 3 of them, it's 3. E se tiver 3 dessas palavras é igual ao número 3. It's not 111. Não é 111.
There's also no Greek letter for 690 or 900. Não existe letras gregas para 6, 90 ou 900, apenas símbolos. They're symbols only. Somente os símbolos. So in Revelation 13:18, where it talks about 666, Então, em Apocalipse 13:18, quando fala do número 60, né, mais 60, o número 666, there are 2 letters and 1 number or 1 symbol há duas letras or e numbers. em 4, em 4, No, there's 2 numbers or letters, há 2 números ou 2 letras and then there's a symbol. e há um símbolo. So it's not letters, but it's clearly a number. Então não são letras, né, mas claramente números. Next slide. No próximo slide, This is the Greek alphabet. esse é o alfabeto grego. And you can see the different letters and the numbers and the values associated with it. Você pode ver ali as letras, né, e os números associados, os diferentes números associados com essas letras. And then when they get up to 10, E quando eles chegam no 10, they go by tens up to 100 and then up to 900. eles vão de 10 a 100 e de 100 a 900. So that's when we read in the New Testament numbers, they're really letters for the most part. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, a maioria dali, né, são Letters. Yeah, most of it's whenever we read the New Testament, we see a number. então, quando se lê no original, né, o Novo Testamento vai estar sempre ali letras com números, na verdade, se você for ler no original. Next slide. No próximo slide, Real quickly, we're going to go on bem rápido aqui. a diversion, a detour. A gente vai, né, só dar uma desviada aqui rapidinho. As you guys know, there's a lot of speculation and bad teaching on Revelation 13:18, Como vocês sabem, há muita especulação e muitos ensinos errados em Apocalipse 13:18. where we see the mark of the beast, Quando 666. se fala sobre a marca da besta, né, o 666. So in the Greek, it's the 2 numbers and a symbol. Em grego são 2 letras e um símbolo, Which means in Greek it would be written out as 666. o que, né, no grego seria 666. But there are some manuscripts out there that are old Mas há alguns manuscritos antigos that have the number 616 in there. que têm o número 616. And there are scholars that have decided that this is worthy of a discussion or a dispute. E há estudiosos que falam que essa passagem ela é digna de mais estudo, né, de uma certa disputa aqui. And there are people out there that will say this is a very clear example of the Bible's not accurate. E aí tem pessoas que vão falar assim, tá vendo, isso aqui é um exemplo claro de que a Bíblia não é precisa. Because some of the oldest manuscripts have the wrong number. Porque os manuscritos antigos, né, tem um número aqui que está errado. So some of them will even say the oldest manuscript, although they don't know for sure, has this number. Algumas pessoas dizem que os manuscritos mais antigos têm realmente esse número aqui. So as Christians, for us, that becomes a credibility question for the Bible. Então, para nós cristãos, isso se torna uma pergunta sobre a credibilidade da Bíblia. So the next slide. E no próximo slide, So one of the oldest texts from about 225 AD has the 616. um dos textos mais antigos, né, traz esse número, né, 616. And another from the same time frame has the number 666. E outro contemporâneo, outro texto contemporâneo traz, antigo também traz o 666. So some scholars conclude that 616 must be the original because they see it in the oldest manuscript. Então alguns estudiosos, eles dizem que pode ser que realmente tenha sido o número 616, porque ele consta nos documentos mais antigos. So the question becomes, besides being able to debate back and forth about E a this, pergunta, né, que vem, né, em relação a esse debate de sim ou não, which is right, o que é correto, and is there really a conflict? é o que realmente há um conflito. And of course, we would say on the surface, there's a conflict. E aqui, só na superfície, a gente pode dizer que há um conflito aqui. So let's go to the next slide to E no- work through this. Então, no próximo slide, 280 manuscripts that exist today contain the verse
18. So, is that not the right one? I think it's another. Acho que é o outro Yeah, slide. next slide. Isso, esse daí. Deixa eu ver isso daí. So yeah, 280 of the manuscripts. That Isso, we have existem today. hoje 280 manuscritos que contêm Apocalipse 13:18. Have that verse. 278 of those use 666. Então, 278 usam, né, o número 666. There's only 2 manuscripts that use the 616, Apenas 2 usam 616, which should be a question mark for a good scholar. o que deveria ser, né, um ponto de interrogação para um bom estudioso. In the 2nd century AD, No segundo século, né, Anno Domini, ali AD, when these manuscripts were written, quando esses manuscritos foram escritos, Irenaeus affirms that the number really is 666. Irineu, ele realmente afirmou que o número era 666. And he reports that there are some scribal errors taking place with the number. E ele relatou vários erros de escribas dos números. And it was known that 616 was being used, E sabia-se que 616 estava sendo usado, but they knew that originally it was 666. mas originalmente era 666. Why would that be? And why wouldn't scholars know that? Por quê? E como é que os estudiosos sabem disso? Because when these were being written, people were telling the people this is the right number, it's 666. Porque quando estavam sendo escritos esses documentos, as pessoas estavam dizendo, não, o número certo é esse daqui mesmo. Next slide. No próximo slide. It's probably because of Caesar Nero. Provavelmente por causa de Nero. So the number 666 was thought to be his name. Porque acredita-se que o número 666 era considerado como o nome dele, né, como César Nero. So in Aramaic, Em aramaico, Nero Caesar Emperor o imperador César Nero is 666. pode ser atribuído como 666. In Hebrew, Em hebraico, Nero Caesar Nero César is 666. pode ser avaliado também em 666. And in Greek, when his name's transliterated into Hebrew, it's also E em 666. grego, quando o nome dele também é transliterado para o hebraico, também é 666. So 666 was referring to Caesar Nero, is what they were saying at the time. Então eles estavam dizendo na época que 666 referia-se a Nero, César Nero. The problem was the Roman world also used Latin. O problema é que o mundo romano também usava o latim. Next slide. No próximo slide. In Latin, Nero is spelled differently than in Greek. Em latim, Nero se soletra diferente do que em grego. We talked about that with the English names into Portuguese. Então, como a gente estava falando sobre isso, né, questão de nomes de inglês e em português. So when Nero's name is translated from Latin into Hebrew, the value is 616. Então, o nome de Nero, quando foi traduzido para Greek? Into Hebrew. Para o hebraico, foi traduzido como 616. And Nero's mark was on all the coins of the land in Latin. E a marca de Nero, né, estava nas moedas, estampada nas moedas da terra e em latim. So the next slide. No próximo slide. So when translated, Quando when translated, 666 is also the same as 616. Então, quando é traduzido 666, é igual a 616. It was a common understanding at the time. Era um significado comum, né? E não a palavra foi traduzida ali por 616. So they didn't translate the Greek numbers, they translated who they thought the Greek numbers represented. Então não foi traduzido os números gregos, né? Mas quem eles achavam que representava. And that's how that number came to be. E é assim que esse número ele veio a existir. They translated the Bible so that the average person would be able to understand that they thought it was Caesar. Eles traduziram a Bíblia, né, e os números ali de uma maneira com que as pessoas pudessem compreender do que estava falando. But everybody at the time knew that that was not an accurate translation. Mas todos ali no momento sabiam que não era uma tradução precisa.
So, from a historical perspective, Então, de uma perspectiva histórica, there is no conflict. não há conflito. There are documents from the time that say they knew this error existed. Então, There are documents havia documentos from that time daquele período that say this mistake existed. que dizia, né, que esses erros, alguns erros tinham sido cometidos And explained why. e eles explicavam o porquê disso. So it was a transliteration. Então, foi uma transliteração, It was not a translation. não foi uma tradução. Next slide. No próximo slide. Homer's Iliad Ilíada de Homero. was written, they say, about 900 BC. Eles dizem que foi escrito por volta de 900, There are 643 ancient copies, 643 cópias antigas. and the oldest is about 500 years after Homer. Mais antiga, né, 400 AC. No single copy agrees with the other, so every copy has got differences. Nenhuma cópia, nenhuma única cópia concorda 100% com os outros. And the Christian Apologetics and Research Ministry rates the agreement among the copies about 95%. E os cristãos apologistas, né, e aqueles que fazem pesquisas, classificam, né, o acordo entre as cópias em 95%. So an ancient document that the literary world says Homer wrote Então, né, o documento que o mundo, né, diz que realmente Homero escreveu, we can see does not have 100% accuracy, nós vemos que não há 100% de concordância e precisão, whereas the Bible does. o que a Bíblia tem. Next slide. No próximo slide. Other historical documents. Outros documentos históricos. So it's a group of documents that were written by different authors. É um grupo, né, de documentos que foram escritos por diferentes autores. The amount of time that happened between the original writing and the earliest copy that we have today E o tempo, né, que separa de quando realmente foi escrito esses documentos e para aquilo que nós temos hoje, dos documentos que nós temos desses daí hoje, So with Plato, com Platão, there are about 1,200 years, há um tempo de 1.200 anos, and today we just have 7 copies. e hoje nós temos apenas 7 cópias. And people will say, well, Plato wrote that. People will say Plato was the author. E as pessoas vão dizer Of assim, these. não, realmente Platão foi o autor aqui, foi o escritor disso. Caesar, when he wrote his histories, César, quando escreveu a sua história, was about 1,000 years Foi- between his writing and the earliest copy. foi cerca de 1000 anos, né, e para as cópias atuais. And we only have 10 of those. E nós só temos apenas 10. When we go down the list to the New Testament, Quando a gente vai ali para a lista do Novo Testamento, the time between when something was written and the earliest copy we have o tempo para quando foi escrito aquelas cópias para as que nós temos hoje is less than 30 years. é menos de 30 anos. Who here is older than 30? Quem é mais velho aqui do que 30? Just one, two? Só um? It's a Dois? young crowd. Ah, então todo mundo jovem aqui. Anybody who was around when these events took place and lived 30 years after were able to verify whether these documents were accurate. Toda pessoa que, né, tinha mais de 30 anos na época quando for escrito isso, os documentos, elas poderiam comprovar que realmente aquilo era verdade. And of these documents, there's over 5,000 of them. E desses documentos, há mais de 5.000 documentos que comprovam. So there is a lot of historical evidence that says that this is what was written. Então, há muita evidência histórica, realmente foi isso que foi escrito realmente aqui. Next slide. No próximo slide. And I'm not going to spend a lot of time on these manuscripts E eu não vou passar muito tempo aqui, because they can be exciting or boring. porque pode ser, né, ser algo meio cansativo aqui. But parts of John, the earliest they have is 30 years after they think it was written. Mas partes de João, né, foi aproximadamente 30 anos, um intervalo de 30 anos. The next fragment, O próximo fragmento, next slide, no próximo slide, and I will point out that's the fragment right there. esse é o fragmento, exatamente esse daí.
So they don't have the entire book, they have parts of it. Eles não têm o livro inteiro, eles têm partes do livro. For the different books, this one contains John 18, parts of it. E nesse fragmento específico contém ali João 18, 31, 33, 37, 38. It's possible that this was actually copied from the original that John wrote. E é provavelmente que esse daqui, provável que esse daqui foi escrito realmente, foi copiado diretamente do original. And it was from Egypt. E It was found in Egypt foi encontrado no Egito, within 30 years after John wrote it, 30 anos após, né, de João ter escrito. which means the gospel, the Bible, was spreading really quick O que significa que a Bíblia, né, ela estava sendo levada para vários lugares rapidamente, for having copies in Egypt that por ter, quickly. né, cópias já naquele momento, já no Egito, que já tinham chegado no Egito. Next slide. No próximo slide, Again, 30 years for parts of John, 30 anos, né, que separam as cópias de quando foi escrito o and livro de João, then parts of the epistles, about 150 years. e parte das epístolas, aproximadamente 150 anos. And then the next slide E no próximo slide, contains multiple parts of Romans, Hebrews, Corinthians, and the other epistles. que contém várias partes, né, do livro de Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas. So these are documents that do exist, they still exist today. Esses são documentos que existem ainda hoje, né? São documentos que nós temos ainda hoje. And you can either find them on the internet or you can go to the museums themselves and look at them. Você pode encontrar na internet, né, ou até ir aos museus espalhados onde estão esses manuscritos. Next slide. No próximo slide, And for those of you who have books, that's all there. But since it's pretty much the same, 30 to 130 years, we'll go to the next slide. isso, e aqui no livro tem essas coisas que eu estou passando, você pode pegar depois no livro. No próximo slide. So, and then this is written on papyrus, which contains parts of the Gospel of John. E esse daqui também foi escrito nesse papiro aqui, onde há partes também do livro de João. So again, it's just like the book of John that we have, but in Hebrew. Simplesmente é exatamente Or Greek. o livro de João que nós temos hoje, mas escrito em hebraico In Greek. ou em grego. My fault. It's Greek. Em grego. Next slide. No próximo slide, There are more copies, há mais cópias, again from 30 to 150 years after originally written. né, nesse intervalo de 30 anos de quando foi escrito o original. Go to the next slide. No próximo slide, And again, just a picture of it and the manuscripts, parts of John. novamente uma foto ali com fragmentos do texto. And then we'll go to the next slide. E no próximo slide, And then more ancient manuscripts are being found all the time. mais manuscritos antigos ainda estão sendo encontrados. And they're being found in interesting and unexpected places, E eles estão sendo encontrados em os lugares mais inesperados possíveis. such as the mask of a mummy. Assim, né, como uma máscara da múmia de Marcos. So parts of the Gospel of Mark Então, partes, né, do Evangelho de Marcos are there about 10 to 20 years after being written. estão lá, né, que foram 10, 20 anos escritos após o original. So from the time that it was written, Então, do tempo que foi escrito the original, o original, to the copy that they have now, para as cópias, né, que eles têm hoje, was really short. foi bem curto. And then somehow this manuscript got used to create the mask of a mummy in Egypt. E de alguma forma, né, esse manuscrito ele foi levado e foi encontrado nesta múmia no Egito. So as they get more and more technology, they're actually able to read these ancient documents. Então, quanto mais a tecnologia ela está avançando, né, desenvolvendo, eles conseguem ler isso com mais facilidade. And as time goes by, the distance between the original and the copies we have will continue to shrink. E quanto mais o tempo passa, né, e a tecnologia é desenvolvida, mais o tempo vai sendo diminuído entre o original e as que a gente tem hoje, as cópias. Because in the past, nobody would have looked in a mask
to see what was written on that paper. Porque no passado ninguém olharia por uma máscara dessa para entender o que estava escrito lá atrás. So next slide. No próximo slide. So in conclusion, Em conclusão, terminando, only for this section, para essa sessão aqui. some copy errors do exist. Existem alguns erros de copistas. Translation errors exist, but they don't change the original meaning. Existem erros de tradução, mas não alteram o original. So there's some numerical issues that exist as well. Algumas questões numéricas que existem também. But like with Revelation, they're resolved understanding the context. Mas como lá em Apocalipse, normalmente, né, resolvidas com o contexto daquilo que foi escrito. So context is key to understanding. Então o contexto é a chave, né, para compreender esses textos. And there can be confusion between literary devices and real events. E há, né, a possibilidade de haver confusão entre os dispositivos literários e eventos reais. That doesn't mean it's inaccurate, it Não- means we don't understand. Não significa que isso não seja preciso, apenas que há uma dificuldade para o nosso entendimento. Next slide. No próximo slide, So, briefly, some prophecies and their fulfillment. brevemente, rapidinho, sobre profecias e cumprimento. The Bible contains about 2,500 prophecies. A Bíblia contém aproximadamente 2.500 profecias. That's a lot of prophecies. São muitas profecias. About 2,000 of them have been fulfilled. Aproximadamente 2.000 se cumpriram. So there's about 500 left waiting to be fulfilled. Há ainda 500 para se cumprir. And all of the prophecies have been fulfilled to the letter E todas, né, se cumpriram com exatidão, without any errors. sem nenhum erro. God did not make any mistakes when Deus he não was fez, prophesying. Deus não cometeu nenhum erro, né, quando ele deu essas profecias. So next slide. Então, no próximo slide, The internet is full of biblical prophecies and their fulfillment. a internet está cheio, né, de profecias bíblicas e de seus cumprimentos. There are also many sites that try to disprove the fulfilled prophecies. Existem vários sites, né, que tentam desprovar, desacreditar profecias que se cumpriram. So they'll attack the historical timeline. Eles vão atacar a questão cronológica, histórica, They'll attack the interpretations and the location. atacar a interpretação e localização, And then they'll attack the credibility of the prophets. e eles vão atacar a credibilidade do profeta. Next slide. No próximo slide. We'll look at one prophecy in particular about Tyre. Bom, olha apenas uma profecia em particular aqui de Ezequiel 26, profecia sobre Tiro. So Ezekiel prophesies Então Ezequiel profetizou about the destruction of Tyre. sobre a destruição de Tiro. And he says that Nebuchadnezzar will conquer the city, Ele disse que Nabucodonosor conquistaria a cidade, that other nations will help Nebuchadnezzar. que outras nações ajudariam Nabucodonosor, The city will be made like a bare rock. que a cidade seria feita como uma rocha nua, It will become a place for the spreading of fishing nets. se tornaria um lugar propício para se estender redes de pesca, Its stones and timber will be thrown into the e sea. que suas pedras e madeiras seriam lançadas no mar. Other cities will greatly fear the fall of Tyre. E que outras cidades teriam um grande medo da queda de Tiro. And the old city of Tyre will never be rebuilt. E que a cidade velha de Tiro nunca seria reconstruída. So he's very specific in what's going to happen. Então ele é bem específico naquilo que aconteceria. And then it happens. E realmente aconteceu exatamente do jeito que ele falou. Next slide. No próximo slide. So 4 years after the prophecy is given, 4 anos depois da profecia ter sido dada a ele, Nebuchadnezzar lays siege to Tyre. Nabucodonosor, ele sitiou Tiro. It lasted for 13 O years. cerco durou por 13 anos. Everything that they had of value in the city was moved out. Tudo de valor foi levado para uma ilha próxima. 241 years later, Alexander the Great again attacks Tyre. 241 anos depois, Alexandre o Grande atacou novamente Tiro. And he builds a causeway or a bridge to the island using the ruins of the old city. E ele pavimentou uma passagem para ele usando as ruínas da cidade velha. The neighboring cities opened their gates to Alexander in fear. Com medo, né, as cidades elas acabaram abrindo seus portões para que Alexandre o Grande entrasse. And Tyre has remained in ruins till today. E Tiro permanece em ruínas até hoje,
como um local histórico apenas. So next slide. Então, no próximo slide, So what we see on the right is when Tyre was still on the mainland. então quando aqui o que você vê quando Tiro ainda fazia parte, né, do continente ali. And when Nebuchadnezzar attacked them, they moved to the island. E aí quando Nabucodonosor atacou, eles moveram para a ilha. Then Alexander built a bridge or a causeway E aí Alexandre o Grande, né, ele pavimentou um caminho até Tiro, so he could attack the city. para que ele pudesse atacar a cidade. And over time, the land bridge filled in, E com o tempo, né, aqui na verdade com os anos começou a ser aterrado, né, naturalmente ali. so it's no longer an island, but a part of the mainland. Então hoje, na verdade, não é mais uma ilha, mas é parte aqui, na verdade, agora do continente, diferente do que eu falei antes. And then today, E hoje, next slide, no próximo slide, we can see Tyre. nós podemos ver Tiro hoje, nos dias de hoje. There's no island, Não tem ilha. but we can see where the old city was Nós podemos ver, mas a gente pode ver onde que era a cidade antiga, because it's the only place there are no houses. porque é o único lugar que não tem casas. It's never been rebuilt. Nunca foi reconstruído. That is one example. Esse é apenas um exemplo. Next slide. No próximo slide, In terms of probabilities, em termos de probabilidade, or the chances that this could happen accidentally, falando sobre as chances que isso poderia ter acontecido, da forma que aconteceu. so, and then having the physical evidence to support it. E tendo, né, a evidência física daquilo que realmente aconteceu. So for those of you that like math, you'll like this. Everybody else will wonder what I'm talking about. Então, para aqueles, né, que gostam de matemática, entendem o que eu estou falando. But it's one chance in 75 million, Há uma chance em 75 milhões, which is a very large number. o que é um número muito grande, né? Not impossible, Não impossível, but very, very improbable. mas muito, muito improvável. Next slide. No próximo slide, What are the chances of other biblical prophecies being fulfilled? quais as chances de outras profecias bíblicas serem cumpridas? If we take just 11 of the prophecies, Se a gente apenas pegar 11 profecias, Samaria, Gaza, and Ashkelon, Samaria, Gaza, Ascalon, Jericho, Palestine, Moab, and Jericó, Ammon, Palestina, Moabe, Amon, Edom, Babylon, Edom, Babilônia, and closing the eastern gate, e o fechamento do portão leste, plowing of Mount Zion, arando o Monte Sião e o alargamento de Jerusalém. it is a huge number. É um número incrível, muito grande. So 1.7 or 5.76 to 10th of the 59th É power. 1 em 57.600 e aí vai indo. From a statistical perspective, De um from a statistical perspective, de uma perspectiva estatística, it's a better chance há that uma prophecy happens há uma chance melhor da profecia acontecer than evolution happens. do que evolução acontecer. And yet we doubt prophecy. E muitas pessoas duvidam da profecia. Next slide. No próximo slide. Most scientists acknowledge that any possibility of less than 1 in 10 to the 50th is considered an impossibility or a miracle. A maioria dos cientistas reconhecem que qualquer possibilidade menor de 1 em 10 elevado a 50 é considerado uma impossibilidade ou um milagre. So, when we looked at the last number of 10 to the 59th, Quando nós olhamos o último número ali, 10 elevado a 50, that's already considered impossible, já é considerado impossível or it has to be a miracle. ou tem que ser um milagre. God intervening. Deus, a intervenção de Deus. Next slide. No próximo slide.
The probability for a random formation of molecules needed for forming the simplest bacteria out of amino acids is less than 1 in 10 to the 450th. A probabilidade, né, de formação aleatória de moléculas necessárias para formar as bactérias mais simples fora dos aminoácidos é menor do que 1 em 10 elevado a 450. You thought the previous number was large. Você achou que o primeiro número era grande. You have to add 400 more zeros to it. Você tem que adicionar 400 zeros a mais aqui. Just for the chance of one. Simplesmente para a chance de uma. Next slide. No próximo slide. Mathematician Harold Morowitz O matemático Harold Morowitz estimated for the chance of the formation for a simple living organism at 1 in 340 million. estimou a probabilidade para a formação casual de um organismo vivo simples em 10 elevado a 340 mil So, milhões. next slide. No próximo slide. Maybe a little easier to understand. Pouco talvez mais simples para poder entender. So, mathematically, the chance of a Bible prophecy happening is about 1 in 7.5, 10 to the 7. Então, a chance de uma profecia bíblica acontecer é 1 em 7,5 vezes 10 elevado a sétima. Or that's 7.5 with 7 zeros after it. Ou Or 7.5 ou 7,5 with 7 zeros com 7 zeros after it. depois. Chance of 11 Bible prophecies Chance de 11 profecias bíblicas acontecerem, is 5.76 5,76, with 59 zeros. com 59 zeros. And then according to Harold, De acordo com Harold, for a single step of evolution to happen a chance de um único passivo evolutivo is 1 in 10 to 340 million zeros. é 1 em 10 elevado a 340 milhões. Which takes more faith? O que leva mais fé para acreditar nisso. A lot of biblical prophecy is more likely to be fulfilled than a single step of evolution. Muitas profecias são mais prováveis de se cumprirem do que um único passo da evolução. So, yet many people still accept evolution as fact and question or dispute the Bible. Mas ainda assim, muitas pessoas aceitam a evolução como um fato em comparação com a Bíblia. So, next slide. No próximo slide. What is a conflict? O que é um conflito? It can be a translation difficulty, Pode ser traduzido como um mal-entendido, cultural misunderstanding, má compreensão cultural, style of writing difficulties, dificuldades em estilo de escrita, interpretation of doctrine, interpretação da doutrina, or unfortunately, ou, infelizmente, people just don't like what the Bible as says. pessoas não gostam do que a Bíblia diz. Next slide. No próximo slide. So these conflicts can arise from Esses conflitos podem surgir the same thing: da mesma forma, translation, culture, style. por dificuldade de tradução, mal-entendidos culturais. Next one: No próximo, misunderstandings. mal-entendidos Again, the same things can cause misunderstandings. podem surgir da mesma forma, por dificuldade de tradução e tudo. Next slide. No próximo slide, So there are difficulties with translations. dificuldades de tradução. So why are there so many different translations? Por que existem tantas traduções diferentes? In Portuguese, there's what, maybe 10 or less translations Em of the Bible? português, eu acho que deve ter mais ou menos umas 10 versões. In English, português. there's about 70. Em inglês, há mais ou menos por volta de 70 versões. And that's because they want to understand what God was intending us to read. Isso porque realmente, assim, eles querem entender de fato aquilo que Deus estava dizendo ali. So there's the literal translation, which is the word for word. Então, há a tradução literal, que é palavra por palavra, Which gets to the 666 in the Greek. o que nos leva àquela do 666 do grego,
Or there's the meaning, which is what is the idea of what is written. Ou há a questão do significado daquilo que estava sendo escrito ali. And that's where they get the 616. E é daí da onde que a gente chega no 616. And then understanding by actually I flipped them. So that was the 666 written out as words instead of numbers. Então, onde a gente estava falando do 616 escrito com números ao invés de palavras. And then misunderstanding by interpretation of the translation. E a má interpretação, né, que foi trazida por causa da tradução. So most translations are done by men and women Bom, a maioria das traduções são feitas por homens e mulheres who desire to clearly communicate God's word. que desejam, né, de uma forma clara comunicar ali qual que é a vontade de Deus. And their intent is not to mislead or to deceive E people. o desejo, né, na verdade, não é liderar as pessoas, né, de uma forma errada. But translators can only translate Mas tradutores podem apenas traduzir what they know o que eles sabem, or they can discover. o que eles podem descobrir. Next slide. No próximo slide. Some cultural misunderstandings. Algumas questões culturais, né, diferenças culturais, mal entendidos culturais. So our culture is really that different. Então as culturas são realmente tão diferentes. So let me ask you a question. Deixa eu te perguntar uma Can, coisa. can you have a meal without farofa? Você consegue ter uma refeição sem farofa? Oh, you're in southern Brazil. Yes, you can. Aqui no sul do Brasil, sim, você consegue. In Belém, Lá em Belém, in the north, no norte, if there's not farofa, se não tiver farofa, it's not a meal. não é uma refeição. So when they deliver pizza, Então, quando eles entregam, né, a pizza, they have farofa in a bag with the pizza, tem farofa que vem junto com a pizza. so that it's a meal. Essa é uma refeição. When we ordered it for a lunch or an afternoon snack, there was no farofa. Quando a gente pede alguma comida assim para o almoço ou à tarde, vem sem farofa. But for dinner, it Mas- always came. Mas para o jantar sempre vem com farofa. Do children live at home until they're married? Por exemplo, os jovens ficam em casa até eles casarem. It's pretty common in Brazil for children to stay at home until É they get married. algo comum no Brasil, né? Os filhos ficarem em casa até eles casarem. And in the United States, it's very common for them to leave as quickly as they can. Nos Estados Unidos é muito comum eles saírem de casa o mais rápido que eles puderem. So when we were living in Belém, Então, quando a gente estava morando lá em Belém, and my oldest son graduated from high school, o meu filho, né, ele se formou do colegial, não, antigo, hoje não tem mais colegial, mas do ensino médio, né? he went to the United States. Ele foi sozinho, voltou para os Estados Unidos. And all of our friends asked us, E aí os nossos amigos todos ficaram perguntando para a gente: how come you don't love him? "Pô, vocês não amam o filho de vocês? He's not at home, Ele não está com vocês em casa? and he's not married. E ele não é nem casado? What's wrong with you?" Qual é o problema de vocês?" The cultures are different. A cultura é diferente. He's used to, and he wanted to be on his own. Ele acostumou, né, com isso e ele queria viver sozinho. So that was hard for people to understand that actually was loving him by letting him go. Então foi difícil para algumas pessoas entenderem que na verdade a gente estava amando ele, deixando ele fazer aquilo que ele sempre quis. And he loved us until he had to start paying his bills. E ele nos amou até ele. He loved us until he had to start paying his. E ele nos amou até o momento que ele teve que pagar as próprias contas dele. Then he wasn't so sure moving out was good. E aí ele não estava muito certo se mudar, sair da casa do pai era uma boa ideia. Other examples would be, how do we communicate? Outro exemplo, como é que a gente se comunica? If we want fast communication, we use our phone. Se a gente quer uma comunicação rápida, a gente usa o nosso celular, né, o nosso telefone. In the past, they would use a bird. No passado, usava-se pássaros. Do you guys make annual trips to Jerusalem? Yeah. Vocês fazem, né, viagens a Jerusalém anualmente? No. Não. But in the time of the Old Testament, everybody went to Jerusalem 3 times a year. Mas nos tempos antigos, né, todo mundo fazia uma viagem a Jerusalém anualmente.
Can you drink water out of a faucet? Você pode beber água da torneira In Brazil? no Brasil? Can you drink it out of a hose? A gente pode tomar água direto já da mangueira? Who's brave? Quem que é corajoso? Gastão. In the U.S., since I was a kid, we would always drink out of the hose. E nos Estados Unidos, desde que eu era criança, eu sempre tomei, né, da água que eu me lembro, assim, às vezes da mangueira. But in Brazil, my wife who grew up here said never. Mas minha esposa, que cresceu aqui no Brasil, ela sempre falou para mim, nunca tome da mangueira. Because it's a cultural difference. Porque é uma questão cultural diferente. A good example that I love using, Um bom exemplo que eu gosto de usar, when we were in Belém, quando a gente morava em Belém, and it became Christmas. era Natal. So the kids in elementary school, As crianças, né, do ensino fundamental, they made a video eles fizeram um vídeo of Jesus' birth do nascimento de Jesus, that they wanted to show to the school as a part of the Christmas play. que eles queriam presentation. mostrar, né, da igreja, que era parte da apresentação de Natal. Yep. So they made this video in Bethlehem of the baby Jesus. Então eles fizeram, né, esse vídeo do bebê Jesus em Belém. And they had tucanos, E eles tinham ali 2 tucanos, and they had açaí, eles tinham açaí, and they had the Amazon River, eles tinham o rio Amazonas, and they had monkeys, macaquinhos ao redor, because Jesus was born in Belém. porque Jesus nasceu em Belém. Different Belém. É uma Belém diferente, But that's a cultural mas difference. é uma questão cultural diferente. They built the whole manger scene, the whole birth of Jesus, Eles construíram toda a cena da natividade ali, né, diferente, over what they thought de acordo com aquilo que eles pensavam que era, Bethlehem was. daquilo que eles pensavam que Belém era. And of course, afterwards, one of the children came E assim, depois uma das crianças veio and they asked, e perguntou: how did Mary and Joseph get to Egypt if there were no airplanes? como é que Maria e José chegaram no Egito que não tinha avião naquela época? So cultural understanding causes us to put our understanding on top of Scripture. Então a questão cultural também pode se tornar, né, uma barreira para a gente poder entender algumas questões bíblicas. So if you don't know a culture, you don't know the differences. Se você não conhece uma cultura, você não conhece as diferenças. Next slide. No próximo slide. So the Bible documents multiple cultures, No próximo slide, a Bíblia documenta múltiplas culturas. and society today is different than the cultures in the Bible. E a sociedade hoje é bem diferente, né, das culturas da Bíblia. Our society and culture understands biblical events from our perspective. A gente entende a nossa sociedade, né, a cultura e os eventos bíblicos de uma perspectiva dos nossos dias, né, da cultura que nós temos hoje. Yep, and we misunderstand what was originally written. E aí a gente mal compreende a forma que foi escrito aquilo ali. And these misunderstandings leads to doubts, E esses maus entendidos levam, né, a dúvidas, bad doctrines, a doutrinas errôneas and even rejection of the truth. e até mesmo, né, a rejeição da verdade. So next slide. Então, no próximo slide, Some common misunderstandings in alguns Scripture. maus entendidos comuns que a gente se depara. Before Pentecost, the Holy Spirit did not indwell people. Em que o Espírito Santo, antes do Pentecoste, não habitava em pessoas. So when David wrote in the Psalms, "Do not take the Holy Spirit from me," Quando Davi escreveu o Salmo, né, não retire o teu Espírito de mim, the Holy Spirit went and came back and would go back again, but he wasn't permanent. o Espírito Santo ele ia e voltava, mas não era algo permanente. So that was a prayer David can pray. Essa é a oração que Davi podia orar. If we're a Christian, Se nós fôssemos cristãos, we can't pray that nós não podemos orar dessa forma, because the Bible says that the Holy Spirit lives in us porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vive em nós. and that he will never leave us Ele nunca nos deixará
or forsake us. ou esquecerá de nós. The church did not exist before the New Testament. A igreja não existia antes do Novo Testamento. God existed, Deus, sim. Scripture existed, As escrituras também. but the church didn't. Mas a igreja não. Americas is not the new Israel. A América não é a nova Israel. Christians do not replace Israel. Os cristãos não substituem os judeus. Israel is Israel. Israel é Israel. Christians are Christians. Cristãos são cristãos. And then, you guys know this. Bom, vocês sabem disso. YouTube, Google, Wikipedia, Instagram are YouTube, Google, Instagram not always good sources for não são truth. não são fontes confiáveis, né, para a verdade. Next slide. No próximo slide. So again, faith takes faith. Então, novamente, a fé precisa, né, fé precisa de fé. So the Bible is able to stand on its own. Então, a Bíblia, né, ela é autossustentável. The Bible contains the message of A salvation, Bíblia contém, né, a mensagem da salvação, but it doesn't save. mas ela não salva. We are justified by faith, Nós somos justificados pela fé, our belief in that which is unseen. nossa crença naquilo que não se vê. There will be many things in the Bible we don't understand. Há muitas coisas na Bíblia que nós não entendemos, That doesn't mean the Bible's wrong. mas não significa que a Bíblia esteja It errada. means we need to seek out the meaning. Isso significa que nós precisamos buscar entender. So, next slide. No próximo slide. So the Bible is credible. A Bíblia ela é digna de confiança. Archaeological evidence supports this. A arqueologia suporta, né? Ela suporta isso. As does historical evidence. Assim como evidências históricas também. And the consistency in the source documents or the manuscripts a we have. consistência, né, em documentos de origem suportam isso. And the internal evidence in the Bible supports it. E a consistência interna também, né, ela apoia isso. And the fulfillment of prophecy. E o cumprimento de profecias. So all of those combined Então- support Então tudo isso, né, combinado the credibility apoia a credibilidade of the Bible. da Bíblia. So at this time, we're going to change process a little bit, change things, Então eu vou mudar aqui o processo nesse Gonna- momento. open it up for questions. Eu quero terminar perguntando, né, abrindo para as perguntas. Você que tem alguma pergunta para a gente poder terminar essa noite. Então eu vou abrir para perguntas nesse momento. Daniel. So Daniel is asking about apologetic studies. So who starts with the apologetic? In terms of who starts with? Yeah, who starts who did it start with the study of apologetic? Who started it? Yeah. Somebody you probably know. Provavelmente quem começou, provavelmente alguém que você conheça, Probably personally, provavelmente pessoalmente, but Jesus. Jesus. So for the Christians, he was the first one when he was led into the wilderness to be tested or tempted. Então, para os cristãos, né, Jesus foi o primeiro que começou quando ele foi levado até o deserto Defended the Christian faith. e ele defendeu ali a fé cristã. In the Old Testament, there were many people, No Antigo Testamento haviam muitas pessoas, but typically it was the priests and the Levites' responsibility mas tipicamente a responsabilidade era dos sacerdotes em fazer essa defesa, to teach the law para and to answer ensinar, questions. para ensinar a lei, né, respondendo às questões que as pessoas tinham. So it's a long history Então, tem uma história bem longa, né? Uma história bem longa. and it has changed over time E tem mudado, né, com o tempo. because in the Old Testament times,
Porque nos tempos, né, do Antigo Testamento, Israel was always set apart. Israel sempre foi separado. So they had the Jews that had their sacrifices, Então eles tinham que escolher, né, em ter os seus sacrifícios and the world looked on, e ter o mundo olhando para eles, but the Jews weren't necessarily a part of the world. mas os judeus não necessariamente eram parte do mundo. When Christianity came along, Quando o cristianismo chegou, that's when the gospel spread out. foi quando, né, o evangelho ele se espalhou. And that's some of what Paul's writings addressed. E é em relação a isso que Paulo, né, para qual Paulo ele escreve para algumas dessas questões, As well as the book of Hebrews, como o livro de Hebreus, helps the Jews understand the translation from the law to grace. que ajuda, né, os judeus a entender essa transição da lei para a graça. Não sei, So, did that help? ajudou, Daniel? É. Fabi. So she's asking, like, when we talk about the Bible being very reliable towards other like historical books, we're talking about just religious books or historic books in general? Historic books in general. Livros históricos em geral. So that's why we talked about Homer and Plato. Por isso que a gente falou sobre Platão e Homero. And if you remember, the professor said the Bible is the most accurate historical document when it comes to locations. E se você lembra, um dos professores arqueologistas, ele diz assim que a Bíblia definitivamente é o livro mais confiável em relação histórica que nós temos. So if an archaeologist were digging in Egypt and found a reference to a civilization they didn't know, Então, por exemplo, se um arqueólogo no Egito, ele encontra uma escrita de algum povo que existiu, the first place they would look to find if the civilization might have existed was the Bible. o primeiro lugar onde eles vão checar para ver sobre aquela civilização é na Bíblia. Eles chegam primeiramente na Bíblia. So if the Bible didn't mention it, it maybe existed, maybe didn't exist. Então, se a Bíblia não menciona, talvez existiu ou talvez não existiu esse povo. If the Bible mentioned it, Mas se a Bíblia menciona esse povo, then they'd have an idea of where to go to find the city. então eles têm mais ou menos uma ideia de onde ir para encontrar aquela cidade. Como que a ciência explica a Arca de Noé? Tipo, animal que mora lá na Antártida, pinguim. Como que a ciência explica essa parte? Assemelha ao projeto. Como que a ciência explica? So, he's asking like how the how the science explain like the ark, like Noah's Ark, about some animals, like let's say the penguins. They had assim, por exemplo, se eu entendi, por exemplo, como é que eles explicam, por exemplo, um pinguim, assim, como é que se ele estava na arca ou não? Perguntar para ele como que o pinguim chegou lá na Arca de Noé. Como que ele vai explicar? So if someone asks you about like a penguin, how did he get like in the ark? How are you ark? going to explain? Or just like by faith, like? Good question. Boa pergunta. It's a combination of both. É uma combinação de duas coisas. Because Scripture is very clear that God called the animals two by two. Porque a Bíblia é muito clara nessa questão de que Deus chamou todos, né, chamou os animais, na verdade. So God's the one that called them to the ark Então, na verdade, Deus é quem chamou os animais and allowed them to survive the flood on the ark. e ele permitiu, né, que esses animais sobrevivessem o dilúvio.
Many people ask the question of, well, how many animals could be in the ark? Because there's a lot of animals. Muitas pessoas perguntam, né, quantos animais poderiam ter entrado na arca, né? Porque são muitos animais. And the answer is about, what is it? Trying to think. The size of the ark was about 240 railroad cars. E a resposta, né, a arca, ela era equivalente a 240 Railroad cars, like on a train, the box cars. tipo wagons, kind of like wagons, não. Well, these are big wagons on a train. Como think- se 240 vagões, assim, um atrás do outro, mais ou menos, de tamanho, né? So there was a lot of space. Então tinha muito espaço. And God says he had the kinds of animals. E Deus disse ali que ele tinha os tipos, né, de animais. We would use the word today species, Nós usaríamos hoje, nos nossos dias, espécies, and that's not what God used. mas não é isso que Deus usou lá, a palavra. A kind is any type of animal that can interbreed. O tipo refere-se a cada animal que pode ser integrado. Integrated? Have phylloges together. O tipo de animais que podem ter filhotes. So it would be dogs, Então, por exemplo, cachorros, which would be wolves, lobo, regular dogs, cachorros, foxes, raposas and all those type that can interbreed. e todos aqueles tipos que poderiam se misturar. So God just took male and female Então Deus pegou macho e fêmea on the ark. na arca. Same with cats. Mesma coisa com gatos. So there were a small amount of animals that had to go on the ark so that we can have the various species today. Então há poucas quantidades que vieram na arca que poderiam gerar as espécies que nós temos hoje. So there was Uma mistura. plenty of space on the ark for all the animals, Então havia espaço suficiente na arca para esses animais and God probably called the children. e Deus provavelmente chamou os menores, né, os pequenos, So it was not the big adult, os filhotes, né? it wasn't the big adult dinosaurs or elephants. It Não was eram the- tipo assim elefantes adultos, por exemplo, né? so they were smaller and healthier. Eles eram pequenos e saudáveis. So from a scientific Então, perspective, de uma perspectiva científica, we can show that there was enough space in the ark nós podemos mostrar que havia espaço suficiente na arca for all the types of animals that exist para today todos os tipos de animais que existem hoje and all the types of animals that they have found fossils of. e todos os tipos de animais dos quais nós encontramos os fósseis hoje. And the way God built the ark, E a maneira como Deus ele construiu a arca, it doesn't tip over. ela não tinha como virar, né? So they actually use the dimensions for the ark today in modern ships. Hoje em dia é usado o modelo da arca para a construção de navios ainda hoje, Because it's the most stable design. porque é o desenho mais estável possível. So God knew that Então Deus sabia disso long, long time ago. muito, muito tempo atrás. De nada. Marcos, No mundo que nós vivemos em crenças e descrenças, né? Qual que é mais fácil ou mais difícil de se lidar na hora de a gente falar da nossa fé? Para quem é descrente ou para as múltiplas crenças que existem por aí? he's saying like in a world that we live of beliefs and disbeliefs, to who do you think it's easier to talk about our faith, like to those that don't believe in anything, or for those that believe in something, but not necessarily like this God, but something? The easiest people to talk to, As pessoas mais fáceis para com quem conversar,
that have are those that have a foundation in the Bible. são as pessoas que têm algum fundamento bíblico. We see that in Scripture Nós vemos isso nas Escrituras, because when Paul, as a missionary, porque Paulo, quando ele era um missionário, went out to plant churches ele foi plantar igrejas in the Roman Empire, no Império Romano. he went to Jewish people. Ele foi para as pessoas judias, He os went judeus. to synagogues Ele foi para as sinagogas, because they had the foundation to know about who God was. porque eles tinham, o fundamento para entender aquilo que ele estava falando. He also went to other locations where they didn't have a biblical foundation, Ele também foi para outras localidades, onde as pessoas não tinham embasamento bíblico, but those were difficult areas to work, mas aqueles lugares eram áreas difíceis, para entender a palavra. where he talks about going to Athens. Ele fala, ali menciona sobre ele pregando em Atenas, And they had many, many gods. onde eles tinham muitos e muitos deuses. And Paul found the dedication to the unknown God E Paulo encontrou, aquela dedicação para o Deus desconhecido. and said, let me tell you about this God. E ele disse assim: deixa eu te falar sobre esse Deus desconhecido. But he had to explain everything Mas ele teve que explicar tudo, because there was no foundation. porque não tinha fundamento. Are you familiar with Billy Graham? Você conhece o Billy Graham? Já ouviu falar do Billy Graham? Billy Graham was very successful as an evangelist Billy Graham foi um evangelista de muito sucesso, because the audience Billy Graham spoke to por causa do público para quem o Billy Graham falou. grew up with the Bible in schools. Eles cresceram com a Bíblia nas escolas. So when he spoke, there was a common foundation in God. Então, quando ele falou, quando ele pregou para aquelas pessoas, havia já um fundamento bíblico nelas. Today, when evangelists speak, there is no common foundation. Hoje, quando um evangelista ele fala, não há esse fundamento bíblico mais. So they have to teach who God is before they can talk about why you need him. Então, ele precisa falar sobre quem Deus é, primeiramente, para depois tentar They need to teach who God is before they can explain why they need a Savior. Eles primeiro precisam explicar quem Deus é antes de te falar da necessidade que você tem por Ele. But the good news is, Mas a boa notícia it's the Holy Spirit that does the saving. é o Espírito Santo quem faz, esse trabalho do convencimento. So if God wants us to talk to somebody, it's not our words that save, it's the Holy Spirit and God's truth. Então, se Deus ele quer convencer alguém, não são as nossas palavras de sabedoria, mas é o Espírito Santo ele que vai convencer aquela pessoa. Ótimo. Mais alguém? Alguém tem uma pergunta antes da gente... Vitor, a gente terminar? Vamos. So, in your understanding, there's many studies about how old the Earth is, billions of years and all these. So, in your understanding, what do you think about the real age of the Earth, of the world How where old we the live? old- How old it is? And when is its birthday? For me, Para mim, in my study and what I understand, nos meus estudos, e aquilo que eu entendo, the age of the earth is about 6,000 years old. nos meus estudos, a Terra, ela tem mais ou menos cerca de 6.000 anos. The world we see today O mundo que nós vemos hoje is different than the world that God created. é diferente do mundo que Deus criou. The one that God created, he destroyed with a flood. Aquele que Deus criou, ele destruiu através do dilúvio. And when he did that, E quando ele fez isso, it created a lot of the layers that Cri- we see. muitas das camadas que nós conhecemos hoje foram criadas. It also killed all of the animals except those on the ark.
também matou muitos dos animais, né, que existiam, exceto aqueles que ele queria que estivesse na arca. So that gives the appearance, potentially, of more time having passed. Então isso dá uma aparência de que muito mais tempo se passou. Because those who say the earth is old Porque aqueles que dizem que a terra ela é antiga, also say there was no global flood. sempre dizem também que não houve lá um dilúvio. So there are Christians Há cristãos that believe the earth is very old, que creem que a terra realmente é muito antiga, which is okay o que tudo bem, because we agree that Jesus saves. porque nós concordamos que Jesus salva. That's what's important. Isso é o que é importante. Everything else we can disagree on, but it's not going to keep people. A gente pode discordar nas outras coisas, mas o que é mais importante a gente concorda. So, but I think the Bible and the Jewish calendar has 6,000 years. This Então is- eu creio que a Bíblia, né, e o calendário judaico tem cerca mais ou menos de 6.000 anos. So, Ok. So he said like, okay, thank you. I'm satisfied with your answer. good. Ok. Antes da gente terminar então, mais alguma? E a gente vai terminar então essa noite. Tudo bem? Amanhã tem mais. Quem tiver mais uma pergunta, a gente termina amanhã, a última parte da manhã. O pastor Bill vai estar aqui com a gente. E à noite ele vai trazer uma mensagem, não um estudo, mas uma mensagem no domingo à noite para a gente, tá bom? Foi muito bom, né? Muito bom. Eu sei que é muito conhecimento, é muita coisa, né? Para a gente pegar assim, ainda mais no final do dia. Né? A gente está bem cansado já, mas vamos orar, agradecer a Deus e a gente vai estar liberado, tá bom? Vamos orar também pelo pastor Bill. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, tua misericórdia, Senhor. Te agradeço pela vida do pastor Bill, que esteve aqui, Senhor, que está aqui conosco, trazendo, Senhor, tua palavra, conhecimento para nós, Senhor, para que a gente possa ter, Senhor, argumentos sólidos para falar sobre a nossa fé, para conversar, discutir, Senhor, com pessoas que têm, Senhor, o interesse de crescer, que querem te conhecer mais. Obrigado, Jesus, mais uma vez, porque a tua palavra, Senhor, ela é fiel, verdadeira, ó Deus, e que nós possamos ter um desejo despertado em nós, Senhor, para buscarmos mais, aprender, Senhor, da tua palavra, querermos realmente nos aprofundar naquilo que tu tens para nós. Obrigado, Pai, eu te peço para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares nesse momento, livra-nos de todo mal, de todo perigo, é o que nós te pedimos agora e sempre em nome de Jesus, amém. Amém.